Boa noite, todo mundo bem? Então vamos nos colocar na posição de meditação. Nove respirações purificadoras. Leve tua consciência até o topo da sua cabeça. Visualize uma esfera de luz branca pouco acima dos olhos, no centro da sua testa. Essa esfera tem aproximadamente o tamanho de uma unha. Fique atento, atenta a essa esfera de luz branca, ao ponto de sentir a pressão e a presença. Sinta essa esfera de luz não como algo estático, mas algo vivo, presente, intenso. Conecte-se a essa esfera de luz. E ao trazer sua atenção para essa esfera de luz branca, conecte-se a teu corpo, ao corpo físico, ao corpo iluminado e ao momento presente. Se tua mente te traz muitas preocupações, muitas dificuldades de compreensão,
Se você é tomado pela raiva, pelo apego, pela inveja, pelo orgulho, simplesmente leve tua consciência até o topo da cabeça. Visualize essa esfera de luz branca. Conecte-se ao teu corpo físico e tome refúgio no teu corpo. Na quietude do corpo, mas a quietude como esse corpo que está presente por um instante parado, e na quietude que esse corpo traz em relação a todos os movimentos superficiais da sua mente. No exato momento em que você presta atenção no corpo, você se conecta ao momento presente. E você pode experimentar a presença. Conecte-se à presença. Aquiete-se. Aterre-se. Conexão com o corpo é a conexão com a terra, com o lugar, com o espaço, com o equilíbrio. Leve tua consciência até o topo da cabeça, visualize essa esfera de luz branca e dissolva-se nessa esfera de luz branca. Dentre a esfera de luz branca, refugie-se na esfera de luz branca. Essa é a primeira porta, a porta do corpo. Refugie-se no teu corpo. Leve tua consciência até a garganta. Visualize na tua garganta aproximadamente 2 dedos acima de onde os ombros se conectam ao pescoço. Visualize um lótus de cor vermelha com 4 pétalas. Uma pétala voltada para sua frente, uma para trás e uma de cada lado. Fortaleça a tua visualização até sentir a presença desse lótus vermelho, intenso, vivo. Sobre esse lótus, um A, a sílaba A,
tibetana de cristal, luminosa. Visualize esse ar, conecte-se à fala iluminada, à sua fala, como a fala de todos os Budas. Leve sua consciência até esse ar e, num instante, dissolva-se. Dissolva-se nesse ar em sua garganta. Conecte-se ao silêncio. Experiencie o silêncio. Quando não sabemos o que dizer, quando não sabemos como reagir, nos conectamos ao silêncio. Sentimos o silêncio como origem de toda a fala e aprendemos a nos silenciar. Tome refúgio na sua garganta, o chácara da garganta, esse lótus vermelho que sustenta a sílaba Ra e de onde emana uma intensa luz cor vermelha. Conecte-se à pílula vermelha, conecte-se ao silêncio. Leve tua consciência até o coração. Visualize uma esfera de luz azul, marcada pela sílaba Hum. Um azul céu, como um céu claro no dia de outono, sem nenhuma nuvem. Ele é vazio e luminoso e te conecta ao espaço, à espaciosidade. Leve tua consciência até o seu coração. Visualize essa esfera de luz azul. Se conecte à abertura, à espaciosidade, à vastidão. Dissolva seu corpo, dissolva-se nessa esfera de luz azul. Conecte-se ao espaço. Abra espaço. Quando não sabemos o que fazer, quando não sabemos como agir, nós levamos nossa consciência até o coração
e nos conectamos ao espaço. Abra espaço. Ofereça espaço. Receba espaço. Por um instante, repouse. Repouse sua mente na perspectiva do espaço. Sinta a presença dos protetores, de modo especial de Exu Almo, como rainha e mãe de todos os Budas, de todos os protetores, te protegendo, protegendo a nossa prática. Bem, fizemos a prática do refúgio interno. Tenzin Wangyal Rinpoche costuma chamar essa prática de as 3 pílulas, né? A pílula branca, a pílula vermelha e a pílula azul. E ela é uma prática Dzogchen, né? Que nos coloca diretamente em conexão com os aspectos búdicos, né? Do corpo, da fala e da mente. Então, nós nos refugiamos em nós mesmos, nós nos refugiamos na expressão búdica do nosso corpo, fala e mente. Nós estamos, então, na página 103 do livro e nós hoje vamos estudar os 2 níveis da prática, que o Rinpoche chama de 2 níveis da prática. Nós estamos ali no capítulo 9. E o texto diz: certa noite, há muitos anos, sonhei com que uma cobra estava na minha boca. Puxei para fora e vi que ela estava morta. Foi bastante desagradável. Chegou uma ambulância à minha casa e os paramédicos me disseram que a cobra era venenosa e que estava morrendo. Eu disse: tudo bem. Eles me levaram para o hospital. Eu estava com muito medo e disse que precisava de uma estátua do mestre Dzogchen Tapiritsa antes de morrer. Os paramédicos não sabiam quem ele era
mas concordaram com o meu pedido e me disseram que eu teria que esperar um pouco para morrer, o que me tranquilizou. Mas, para minha surpresa, trouxeram a estátua imediatamente. Minha desculpa para adiar a morte não funcionou por muito tempo. Então disse a eles que a morte não existia. Esta era agora a minha muleta. Assim que disse isso, acordei com o coração acelerado. O Rinpoche ele conta esse sonho em mais de uma parte do livro, né? Então, é esse sonho que ele acorda, aquele sonho que tem uma cobra na boca, que ele está tirando essa cobra, né? E aquele ele conta todo o sonho, que os paramédicos chegaram, levaram ele para o hospital, ele está se preparando para morrer, e aí ele diz, ó, para eu morrer eu preciso de uma estátua de Tapiritsa. E aí ele esperando que demore um pouquinho para chegar a estátua, imediatamente chega a estátua. Falou, pronto, minha muleta sumiu. E aí ele lembrou, a morte não existe, não há um ponto final. Imediatamente ele acorda. Era véspera de Ano Novo, e no dia seguinte eu iria voar de Houston para Roma. Por estar me sentindo desconfortável depois do sonho, pensei que talvez devesse levá-lo a sério e cancelar meus planos de viagem. Isso é muito comum para os tibetanos, né? Um sinal, uma imagem ou um sonho pode ser um sinal exatamente para que não se faça as coisas. Então ele vai cogitar efetivamente de cancelar aí os planos da viagem. Eu queria ouvir o conselho do meu professor. Voltei a dormir. Em um sonho lúcido, visitei Lopon Tezinaldak, né, que é o professor dos professores na nossa linhagem, no Nepal, e lhe contei sobre o sonho perturbador. Então, esse é um aspecto fantástico do sonho lúcido. Procurar a resposta, né? E no corpo de sonho, como a gente vem discutindo também, quem está lendo a Lâmpada de Uzahin Chansal, o corpo de sonho ele não tem espaço geográfico, ele não tem um corpo físico. Então ele vai para onde ele quiser no instante, no momento. E no caso do Rinpoche, ele vai procurar então Lopon, no Nepal. Naquela época, Houston estava tendo problemas com inundações. Meu professor interpretou que o significado do sonho era de que eu estava representando um garuda, o pássaro mítico que tem poder sobre os nagas, os espíritos semelhantes a serpentes aquáticas. Lopon disse que o sonho significava que o garuda estava conquistando os espíritos da água que estavam provocando a inundação. Essa interpretação fez com que me sentisse bem melhor. No dia seguinte, fui para Roma como planejado. Esse é um exemplo da utilização do sonho lúcido para algo que pratico para a tomada de decisões. E é interessante, porque o mestre dele, mesmo no sonho, vai apresentar uma interpretação, né? Ele vai procurar uma solução para uma dificuldade, uma solução para um sonho que ele teve antes. Tudo isso pode soar estranho e inacreditável. O verdadeiro objetivo é desenvolver a flexibilidade da mente e transpor os limites que a restringem. Com mais flexibilidade, podemos aceitar melhor o que surge sem sermos influenciados por expectativas e desejos. Mesmo que ainda estejamos limitados pelo apego e aversão, esse tipo de prática espiritual trará benefícios para toda a nossa vida cotidiana. Esse ponto nos diferencia de quem pratica sonho lúcido, porque nós podemos praticar o sonho lúcido como algo
como uma brincadeira, como algo descontraído para nos descontrair. Então vamos sonhar, vamos dormir e nós sonhamos que voamos. Vamos dormir e nós sonhamos que participamos de uma grande festa. Vamos dormir e vamos visitar um país no sonho lúcido. Tenzin Wangyal Rinpoche e a prática dos yogas dos sonhos, ela prevê o desenvolvimento do sonho lúcido, mas uma vez que desenvolveu o sonho lúcido, ele tem uma finalidade. E o Rinpoche vai dizer, nossa finalidade no sonho lúcido é desenvolver a flexibilidade da mente. Aprender a flexibilizar a mente. Então, se você é mulher, no sonho lúcido, se torne homem. Se você é homem, no sonho lúcido, se torne mulher. Viva essa experiência. Se você tem aversão por alguma coisa, no sonho lúcido, experimente aquilo que você tem aversão. Se você não gosta de um determinado alimento, coma no sonho lúcido. Se você e aí o Rinpoche ele vai trabalhar muito essa perspectiva de flexibilizar a mente. O sonho lúcido ele tem essa função. O que você mais teme perder? Perca no sonho lúcido. Lide exatamente com a perspectiva de flexibilizar a mente. Se você não consegue nadar, nade no sonho lúcido. Se você não consegue voar de avião, entre no avião e voe no sonho lúcido. Se você tem medo de alguma coisa, no sonho lúcido, enfrente o medo. Algumas técnicas da psicologia que utilizam o sonho lúcido, e aí é bastante interessante, porque acabam utilizando o sonho lúcido exatamente para isso, para superar traumas, de algum modo. Mas o Rinpoche diz, utilize para flexibilizar sua mente. Estabilizou a lucidez, visualize-se como 2 pessoas, depois como 4, como 8, como 12, e cada uma com sua consciência. Perspectiva do sonho lúcido é flexibilizar a mente. Porque se nós não desenvolvemos essa mente flexível, a iluminação não é percebida. Os tibetanos dizem que um budista mata Buda todos os dias. Porque Buda passa em nossa frente o tempo todo. Ele está aqui, presente. Só que nossa mente não flexível, ela tem dificuldade em reconhecer. Porque nossa mente rígida, ela vai decidir tudo como as coisas devem ser. E ela vai definir que para que a coisa seja, ela precisa ser exatamente daquele jeito, exatamente daquela forma. Em religião isso é muito comum, né? Nós criamos uma mente tão rígida que se a gente encontrar Deus, sei lá, da tradição que nós formos, ou Jesus Cristo diante de nós, nós vamos dizer, você não é Jesus Cristo. Porque eu acredito num determinado Cristo que é desse jeito. Eu acredito num Deus que é desse jeito. Ou seja, uma mente pouco flexível é uma mente que tem que lidar o tempo inteiro com projeções de si. Então, há necessidade sempre de adequação, né? De que as coisas estejam adequadas a essa rigidez. Então, se eu não encontro, sofrimento está presente. Naturalmente o sofrimento vem. E essa rigidez mental nós levamos para os nossos relacionamentos, né? Quantas vezes nós queremos que nossos filhos, as pessoas que convivem conosco, sejam exatamente do jeito projetado? Então, a flexibilidade, ela precisa ser testada. E ela é condição para a gente dar o próximo passo. Então, no sonho, nós vamos tensionar a flexibilidade. Nós vamos usar o sonho para flexibilizar a mente. Há uma parte toda aqui do livro, um pouco mais adiante, em que nós vamos falar de 10 flexibilizações que nós vamos testar.
10 itens de flexibilização da mente que nós precisamos fazer no sonho. E toda essa flexibilização nada mais é de que forma, método para que a gente abra espaço. Para que a gente simplesmente abra espaço. Um espaço que está para além daquilo que eu quero que a coisa seja, do que aquilo que a coisa é, de fato, que está para além do meu desejo e da manifestação. É essa abertura que a mente flexível permite. Então, é essa abertura que permite acolher, né? E nós acabamos dizendo, eu gosto muito dessa ideia, desse exemplo do amar com os olhos, amar tudo aquilo que os olhos tocam. Simplesmente amar com os olhos, sem julgar, não, só amar com os olhos. Acolher, acolher de novo, desenvolvendo sempre flexibilidade, sempre ampliando a flexibilidade. Se existisse realmente vivenciando com a realização de que a morte não existe e de que ninguém morre, eu não teria não teria procurado uma interpretação do sonho como eu fiz nesse caso, pelo fato de o sonho ter me deixado ansioso. Nosso desejo de interpretação de um sonho se baseia na esperança e no medo. Queremos saber o que evitar e o que estimular. Queremos obter compreensão a fim de poder mudar algo. Quando realizamos nossa verdadeira natureza, não precisamos procurar um sentido. Simplesmente relaxamos. Tenzin Wangyal Rinpoche usa muito essa ideia, sem medo nem esperança. Sem medo nem esperança. A flexibilidade da mente permite essa relação com as coisas. Eu não tenho medo, mas também não espero algo. Eu não tenho aversão, mas também não tenho desejo. Sem medo e sem esperança. Uma mente totalmente aberta e flexível. Ali ele demonstrou medo da morte. E ele mesmo diz: eu tive medo, então eu fui procurar soluções. Fiquei ansioso com o sonho, fui procurar Tenzin Lopon Nadak, né? Então o meu medo me move, a esperança me move. Mas a mente natural, o estado natural da mente, não tem medo e esperança. É aberto. É o espaço, a abertura, a luminosidade. Estamos além de esperança e medo, e o significado de um sonho perde a importância. Nós simplesmente vivenciamos plenamente o que se manifesta no momento presente. Nenhum sonho, portanto, pode causar ansiedade. Nada pode causar ansiedade quando a mente se torna flexível. Porque a ansiedade é o medo de algo que vai surgir, a projeção, procura. Se a mente é flexível, se a mente é aberta como o céu claro no dia de outono, o que pode causar medo? O que pode causar ansiedade? Tudo que surge, surge como expressão espontânea, como nuvens no céu, que podem trazer chuva, podem ser belas, mas que não mudam em nada o céu. Elas passam e o céu permanece exatamente do mesmo jeito. Essa é a mente. Agora, se eu não desenvolver a flexibilidade, uma nuvem densa se torna um grande problema. A não existência de nuvem pode se tornar um problema. A nuvem carneirinho, branquinha, bonitinha, pode se tornar um problema. Por quê? Porque eu sempre estou na perspectiva da projeção e da expectativa. Então, tudo que surge está passível de ser avaliado, de ser
de estar de acordo ou em desacordo com a minha expectativa. Se de acordo ou em desacordo com a minha expectativa, sempre terei ansiedade. E o que gera ansiedade em nós? Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós esperamos que seja de uma forma diferente. E cada vez que nós vamos lá, é diferente do que nós esperávamos. Nunca é exatamente o que a gente queria. E o medo de que isso se mantenha desse jeito vai gerando aí, como o Rinpoche trouxe, a perspectiva da ansiedade. O Yoga dos Sonhos abrange toda a nossa vida e se aplica a todas as dimensões da experiência. Isso pode levar a um sentimento de conflito entre a visão filosófica mais elevada e determinadas instruções. Por um lado, a visão é ilimitada. Os ensinamentos da não dualidade e da realidade não convencional declaram que não há nada a realizar. Que buscar é perder, que o esforço nos afasta de nossa verdadeira natureza. Por outro lado, há práticas e ensinamentos que só fazem sentido em termos de medo e esperança. São dadas instruções sobre como interpretar os sonhos, pacificar os guardiões locais, realizar práticas de longa vida, e o aluno é incentivado a praticar com diligência e a manter o foco na mente. Parece que estão nos dizendo que não há nada a realizar, mas que também temos um trabalho duro. São as duas perspectivas da prática. A prática Dzogchen, esse reconhecimento, né, de que não há nada a realizar. Mas a prática tântrica nos coloca na perspectiva da realização e do trabalho constante. Essa contradição, ela é inerente às tradições tibetanas, principalmente às tradições que nós estamos vinculados, né? Então, diante de tudo isso, como relaxar? Como simplesmente liberar todo medo, toda esperança e simplesmente relaxar? Porque essa é a questão, né? Como eu relaxo diante disso tudo? Às vezes, essa contradição leva o praticante a uma confusão em relação à prática. A questão que se coloca é se a realidade última é vazia de distinções e se a liberação é encontrada na realização da natureza vazia, então por que devo fazer práticas que visam resultados relativos? A resposta é simples: por vivermos em um mundo dualista e relativo. Fazemos práticas eficazes nesse mundo. Como estamos no mundo relativo, fazemos práticas eficazes para esse mundo, né? Então, remoção de obstáculos, por exemplo, nós visualizamos Buda da medicina e entendemos que precisamos integrar tudo isso à nossa prática, a dor, o sofrimento, a doença, para que uma cura surja. Mas muitas vezes essa cura não é a cura que nós esperamos no sentido de cura física. Para a questão física, muitas vezes nós vamos ao médico, porque é um mundo relativo e é a busca pelo relativo. Na perspectiva última, não há o que curar, porque também não há doença. Se não há doença, não há o que se deva curar, porque é não dual, simplesmente tudo é expressão. Agora, na perspectiva relativa, que é a perspectiva desse mundo aqui, nós precisamos buscar um médico, nós precisamos fazer o tratamento, tudo isso se dá. E Rinpoche é muito evidente, é muito claro nisso, porque vivemos nesse mundo relativo. Na existência samsárica, dicotomias e polaridades têm significado. Há maneiras certas e erradas, melhores e piores, adequadas e não adequadas, de agir e pensar com base em valores de diferentes religiões, escolas espirituais,
sistemas filosóficos, ciência e cultura. Precisamos respeitar as circunstâncias nas quais estamos limitados. Quando se vive no samsara, as práticas convencionais se aplicam e a interpretação do sonho pode ser útil. Esse é um ponto importante, porque, veja, o foco da nossa prática não é necessariamente a interpretação de sonhos. E hora ou outra, nós olhamos para o nosso sonho e buscamos a interpretação. O foco da nossa prática é estar para além da interpretação do sonho, né? É a experiência da realização enquanto dormimos. Mas estamos no mundo sansárico, estamos no mundo dual. Como estamos envoltos e envoltas na dualidade, muitas vezes nos deparamos com a necessidade aí de interpretar os sonhos. Em nossas vidas convencionais, fazemos escolhas e podemos mudar as coisas. É por isso que estudamos os ensinamentos, é por isso que praticamos. À medida que compreendemos mais e nos tornamos mais hábeis em nossas vidas, nos tornamos mais flexíveis. Começamos a entender realmente as coisas que nos ensinam. O que é lucidez? O que é ilusório sobre as experiências? Como surge o sofrimento? Qual é a nossa verdadeira natureza? Qual é a verdadeira natureza de nossa mente? Quando começamos a ver como as coisas que fazemos é causa de sofrimento, podemos optar por fazer algo diferente. Esse é o ponto crucial da prática. Quando praticamos shamatha, quando praticamos chinê e percebemos o orgulho surgindo, a inveja surgindo, a raiva surgindo, imediatamente nós podemos tomar uma decisão e fazer diferente. A mente não treinada explode em raiva, explode em inveja, explode imediatamente. Nós vivemos isso o tempo todo. Agora, se nossa mente está treinada, nós podemos escolher, nós podemos fazer diferente, nós temos a oportunidade. Ficamos cansados das identidades limitadas e das inclinações receptivas que levam a tanto sofrimento desnecessários. Soltamos os estados emocionais negativos, treinamos para superar a distração e permanecemos na presença pura. Essa perspectiva da mente céu, eu gosto muito dessa imagem que eles utilizam, porque é uma perspectiva em que todas as coisas estão o tempo todo passando e o céu simplesmente acolhe. Ele não nega nada do que passa. Todas as nuvens, todos os planetas, todas as aves, tudo corta o céu. E ele simplesmente permite que cada coisa que chegue seja o que ela é. Ela não precisa se moldar para estar no espaço. Ela não precisa se transformar em outra coisa para estar lá. Ela é simplesmente aquilo que ela é. E o espaço a acolhe, não faz nenhuma pergunta. Simplesmente a acolhe e permite que ela fique ali. Que ela vá, que ela venha, né? Que ela se dissolva, que ela se reconstitua. O espaço só observa. Então, essa é a perspectiva da flexibilidade mental, né? É muito interessante, porque o espaço, ele simplesmente está ali presente, acolhendo. Se passa uma nuvem, se passa um avião, se passa um helicóptero ou até um balão, né, de hélio, de ar quente, cruza o céu. O céu simplesmente acolhe. Essa é a perspectiva mais absoluta da natureza da mente. Não se envolver, não se, não se perder
naquilo tudo que surge, né? E que é a radiância, né, da natureza pura da mente. Porque, de alguma forma, tudo aquilo que perpassa pelo espaço compõe espaço. O mesmo ocorre com os sonhos. Existe um progresso na prática conforme a prática é desenvolvida. Descobrimos que há outras maneiras de sonhar, então passamos para práticas de sonhos não convencionais, em que a história e suas interpretações não são importantes. Passamos a trabalhar mais nas causas dos sonhos do que no sonho em si. Por que esse sonho surgiu? Ou mais, que traço kármico levou esse sonho a surgir? Não há razão para não usar o yoga dos sonhos para atingir objetivos mundanos, que também não há nenhum problema em usar o yoga dos sonhos para algum objetivo mundano. Não há nenhum problema. Algumas das práticas abordam preocupações relativas e levam o uso dos sonhos para fins como saúde, adivinhação, os sonhos divinatórios, né? Orientação, purificação de tendências kármicas e psicológicas não saudáveis, cura e assim por diante. O caminho é prático e é adequado para todos, mas, embora o uso dos yogas dos sonhos para o benefício no mundo relativo seja bom, é um uso provisório. Esse é um ponto importante. É um uso sempre provisório dos sonhos. Por quê? Porque o uso definitivo é para a iluminação, para a realização. Precisei da interpretação do meu sonho da cobra porque tive medo da morte. Aí ele procurou a interpretação. É importante saber que minha necessidade foi baseada no medo e que quando permaneço na presença não dual, não há medo e não preciso de interpretação. Utilizamos o que é útil para a situação em que nos encontramos. Quando vivemos apenas na natureza da mente, o estado o estado em que a realidade é verdadeiramente desprovida de distinções, não precisamos fazer práticas relativas. Não há necessidade de interpretação do sonho, porque não há necessidade de nos redirecionar. Não há um, não há um eu autocentrado para redirecionar. Não precisamos consultar um sonho sobre o futuro, porque não há esperança nem medo em relação ao futuro. Não precisamos olhar para o sonho em busca de significado. Estamos completamente presentes em tudo o que surge, sem aversão ou atração, porque estamos vivendo na verdade. Então, há dois níveis de prática, dois tipos, né? O Rinpoche chama de níveis. Uma perspectiva da prática relativa, que pressupõe a interpretação, a conexão com o samsara, o medo e a esperança que nós temos, e uma perspectiva que é a perspectiva absoluta, que é para onde nós encaminhamos nossa prática dos yogas do sonho e do sono, para a realização, objetivamente. Semana que vem, nós entramos objetivamente na prática dos yogas dos sonhos. E chegamos, então, à parte 3 do livro, página 108. Continuamos na próxima semana. Alguém gostaria de usar a palavra? Ô, Denis, Tudo bem, Adão? Oi, como vai? Tudo bem? tudo bem. Tá bem. Eu tenho anotado sonhos, né? E mais ou menos estava usando uma orientação um pouco nessa linha, né? Percebendo como praticamente todos os meus sonhos são sansáricos, né? Então isso eu já percebo, né? Quando eu acordo, vou
observar os sonhos. Claramente dá para definir que são sansáricos, né? E, aí eu percebo também a identidade que está associada, né? Se é uma identidade de apego, se é uma identidade de aversão, se é uma identidade de medo, né? E aí mais ou menos dá para a gente entender em que chakra esse, essa consciência buscou curar, mas que engatou numa história, né? Como o mestre nos ensina, né? E, e assim, é, eu não estou procurando assim interpretar propriamente dito, né? Ver as causas ou a história em si, né? Mais preocupado mesmo em perceber isso do sonho, né? Quer dizer, qual é o sentimento, qual é a emoção perturbadora que está associada, né? E eventualmente surge um sonho, né? Em que tem uma construção coletiva, né? Por exemplo, como eu estou envolvido na construção da aldeia de Oxém, aqui em São Paulo, às vezes aparece um sonho dessa construção, né? E aí eu queria te perguntar se quando surge um sonho coletivo, que a gente não percebe uma emoção perturbadora associada, mas sim um objetivo de construir algo, né, de edificar algo coletivamente, se isso pode ser categorizado como um sonho de claridade, ou se ele é um sonho sansárico como um outro. Adalto, é muito importante olhar para esses sonhos, porque ao mesmo tempo que eles são sonhos sansáricos, tudo brota da natureza puradamente, tudo é expressão, essa é a prática de Dzogchen. Então, mesmo que esteja extremamente vinculados a traços kármicos que você reconhece, é importante olhar, sabe? É importante observar alguns movimentos, porque mesmo Tenzin Wangyal Rinpoche, quando ele conta das suas experiências dos sonhos, ele começa a perceber algumas coisas que ele viveu lá na juventude, quando o mestre dele pediu que ele fosse dormir, tivesse um sonho e depois voltasse a contar o sonho. E ele teve um sonho em que ele recebeu um monte de cartõezinhos com a sílaba tibetana A, e ele estava numa parada de ônibus e para cada pessoa ele entregava aquela sílaba tibetana. Ele não sabia o que aquilo significava, mas quando ele vai falar para o mestre entendeu. Ele seria alguém que disseminaria, né, as práticas e tudo mais. E contando um pouco uma experiência minha num sonho como esse, né? Aqui em Curitiba se está construindo há alguns anos o templo budista, né? Da tradição Nyingma, e eu praticava muito na tradição e era bastante presente na tradição Nyingma. E eu tive alguns sonhos sobre a construção do templo. E eu sonhei, em um dos sonhos, a eu via uma espécie de uma mulher dirigindo um trator e batendo na base do templo, né, dificultando o andamento da construção. E na ocasião eu falei com a lama, falei, olha, eu tive esse sonho. E aí ela me instruiu a iniciar uma prática de remoção de obstáculos. Então, esse tipo de coisa é importante a gente ficar atento, porque na medida em que a gente adentra, né, nos yogas do sonho e do sono, nós já entendemos que existem os sonhos de claridade, que existem sonhos que estão trazendo para nós alguma instrução. Então, reconhecer tudo como sansárico, eu concordo, né? Eu acho que a gente reconhece tudo como sansárico, mas o próprio Rinpoche ele chama atenção. Ele diz: nós estamos no mundo relativo, nós vivemos no mundo dual. Então, nós também precisamos olhar para isso para entender, porque às vezes tem alguma coisa brotando, né, trazendo para nós alguma observação, algum ponto que é para a nossa prática, para os demais, em tudo isso, no contexto.
Então, eu sempre fico muito atento aos sonhos que têm um conteúdo espiritual, que têm um conteúdo da prática, e que, de alguma forma, podem trazer algum elemento, né? Então, eu sempre fico, mais uma experiência pessoal, atento a eles, né? Porque, de alguma forma, eles não são, eles, na perspectiva da devoção, né, eles estão trazendo algo que está para além dessa coisa mais ordinária do samsara, né? É claro que a depender de como nós praticamos também, tudo nós conseguimos conectar à prática, nosso trabalho, nosso dia a dia, mas quando sonho com templo, com construção, com alguma coisa nesse sentido, eu procuro olhar um pouquinho mais, assim, até para entender, né, quais as conexões esse sonho traz. Veja, se até nosso professor, Tenzin Wangyal Rinpoche, quando ele tem um sonho que ele fica preocupado, ele vai adormecer para desenvolver um sonho lúcido, para procurar o mestre dele, para ter alguma instrução quanto àquilo, né? Se ele faz esse movimento, é um sinal de que nós estamos e temos necessidade de procurar esses recursos. E é interessante como Tenzin Lopon Nadak dá uma resposta para ele dentro da perspectiva sansárica. Ele fala, olha, porque você é o Garuda e está tudo bem, tá? Você domina as nagas, tem lá uma enchente e tal, ou seja, vai tranquilo, vai em paz que está tudo certo. Ele dá uma resposta sansárica também, ele dá uma resposta na perspectiva dual. Porque se não dual, se o sonho de claridade é para além de medo e aversão, né? Ele é um sonho espaço. Ok, obrigada. Obrigado, Adalto. Ô, Adalto, e esse seu espaço, você falou outro dia que a gente até poderia fazer um retiro lá, né? Isso, ele se situa em Jarinu, ali entre Campinas e São Paulo, né? É um dentro desse conceito das aldeias budistas SEB, né, dos centros budistas coordenados pelo Lama Santen, né? E agora a gente está iniciando a fase de construir o que a gente chama de Casa Coringa. Então, a Casa Coringa vai ser um espaço com alojamento aí para até 60 pessoas e um bom espaço de prática central. Não é o templo ainda, mas já será um espaço de prática, né? Que acho que provavelmente até meados do ano, um pouco mais para frente, estará pronto e eventualmente a gente pode usar, né, para fazer uma imersão e caso esse grupo, né, você possa pensar aí junto, né, uma possibilidade desse grupo uma vez por mês ou mais longo fazer uma imersão de uns dias ou de um final de semana, né? Então há essa Sim, possibilidade aí. muito bom. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Eu gostaria de usar a minha palavra um pouquinho. A Por Sandra, favor. oi, ela sabe que tem um mestre, Digo Rinpoche, o Digo. Conhece o Digo? Sim, Então, ele é sim. não sectário, né? Então, a gente tem que ser não sectário, o mais importante, né? O Kintse É, também na, não sectário, né? a maior parte dos grandes mestres com quem nós convivemos, temos contato, Sua Santidade Dilgo Rinpoche, né, que foi um grande mestre, hoje já está aí, o Yangtze já renasceu, já está aí conosco, ele é não sectário, né? Então, Continua, né? quem é não sectário reconhece todas as tradições como perfeitas, completas, né? Isso que eu quero comentar. É Sandra o nome dela, né? Sim, sim. Ela chamou atenção para essa diversidade. Ora,
bom, ora budista, né? Mas você tem razão. O nosso esforço é não ser sectários, né? É, tudo tá certo, não tem nada errado ali. O caminho Tudo é iluminado, mas expressão da natureza pura da mente. isso. É isso. Gratidão. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Perfeito. Então vamos para a nossa dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Teze Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós, praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Boa noite, até segunda-feira. Muitíssimo obrigado, Boa Denis, noite. Boa por noite, essa Denis. tua Obrigado. dedicação. Obrigada, Denis. Obrigada, Denis. Obrigada, Boa obrigada. semana. Boa noite. Boa noite, Boa boa noite. noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Abraço.